dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, comigo, Dolane e Patrícia. Entrevistas jurídicas onde você vai ficar mais informado sobre os seus direitos. Lembrando que você pode acompanhar essa entrevista através da minha página no YouTube, Dolane e Patrícia RR. Pode também nos acompanhar nas redes sociais através do hashtag Dolane e Patrícia. E hoje nós temos uma entrevista jurídica muito importante. Nós iremos conversar com o Dr. Valber Aguiar, ele que é advogado, poeta, historiador, e vai ter uma conversa muito legal conosco hoje sobre questões que envolvem a bioética, biodireito e falando especificamente sobre a pena de morte. Você não pode deixar de acompanhar esta entrevista. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia, estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e hoje com uma belíssima entrevista sobre um assunto muito importante. Nós iremos conversar com uma pessoa muito especial, o Dr. Valber Aguiar, ele que é advogado, poeta e historiador. Vamos falar um pouco sobre a questão da bioética e sobre a questão do biodireito, falando mais especificamente da pena de morte. Bom dia, Valber. Bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória em Roraima como profissional, Valber, como advogado, tanto quanto poeta e historiador. Nós começamos trabalhando como professor, né? Até hoje eu tenho esse lado. A minha família inteira foi do magistério, né? Fez magistério, meu pai trabalhou pelo interior de Roraima, e Iramutã, Tucano, Boa Vista, Mucajaí, Venezuela, Tepequém. Então meu pai foi de tudo pouco. Foi enfermeiro, foi juiz de paz, foi... Nossa, então é genético. Foi colono, mas não deu certo, né? E acabou sendo professor, e hoje é professor aposentado e é músico também, né? Olha. E essa herança genética passou para todo mundo, passou para minha irmã, para outra minha irmã mais velha, para Wanda, que hoje o nome dela é o nome de uma escola, e para minha irmã do meio, e a única que degenerou foi a mais nova que faz odontologia, né, atualmente. Mas todos nós enveredamos por esse rumo do ensino, da educação, né? Porque a educação é básica. É a base da cidade. É a base de tudo. E começamos e trabalhamos durante 15 anos em escolas do interior, da capital. Depois fomos para Manaus, passamos um tempo em Manaus, adquirindo conhecimentos e somente na área de filosofia, né? Também eu tenho essa formação filosófica e como autodidata, não sou formado em filosofia em faculdade, mas eu sou autodidata em filosofia. Muito legal. E voltando para cá, fiz direito, né? Entrei na área jurídica e gostei muito. A princípio eu gostei muito do direito, né? Porque o direito falava sobre a introdução histórica, a sociologia jurídica, a filosofia do direito. Então eu me enquadrei, me encaixei nessa área, nessa dimensão aí jurídica. Gostei do curso no começo, depois no meio ficou meio tedioso, mas eu continuei fazendo e minha trajetória também foi marcada pela literatura, né? Fortemente influenciado pela literatura, do professor Dorval Magalhães, de Drummond, dos grandes poetas, né? Mário Muito Quintana, legal. João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, Paulo Colino, um poeta negro, ontem foi o Dia da Consciência Negra. Verdade. Né? Então, essa área da literatura, a poesia, crônicas, onde agora eu tenho escrito crônicas, eu tenho escrito também biografia de vida de pessoas, né? Como da minha irmã, por exemplo, o livro que eu lancei chamado Voo das Borboletas. Muito legal. A trajetória dela. E por último, eu estou atuando também como advogado na área do direito, né? E sempre me interessei por esses temas da bioética, do biodireito, como a clonagem humana, que foi o meu tema na universidade, da minha monografia, né? Que poderia ter feito um livro, mas até hoje eu não fiz ainda, né? Pode dar tempo ainda. Tem um projeto para fazer sobre a clonagem humana
perspectivas religiosas, jurídicas, sociais, psicológicas, né? Porque o clonado é o quê? O clonado, eu não vou falar sobre clonagem hoje, mas a clonagem humana já foi um tema muito recorrente, né? Vai e volta. Verdade. E a pena de morte, ela nasce da necessidade da sociedade se proteger, né? A criminalidade aumentou bastante, né? A sociedade evoluiu, na verdade, né? Verdade. A sociedade evoluiu, né? Porque no começo era muito mais fácil de se combater, porque apesar do crescimento populacional, né, os crimes eram menores, a criminalidade era diminuída, era restrita, né? Aqueles círculos ali da antiguidade, por exemplo, quando foi criado o Código de Hammurabi, né, que conhecemos como a Lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguém matasse, seria morto. Se alguém fizesse uma casa de alguém que caísse, a pessoa seria morta. Se cegasse um olho de uma pessoa, também teria seu olho cego, né? Seria feita a mesma coisa. A teoria retributiva, né? Fez, agora vai pagar pelo erro, pelo que cometeu, né? Então a pena de morte, ela tem uma evolução histórica. Ela começa desde a Babilônia, com o Código de Hammurabi, que eu acabei de citar, e vem se desenrolando na Grécia Antiga, no Código Draconiano, né, que é um código extremamente rígido, né, imposto às pessoas que cometiam crimes graves, a pena de morte. Então, o que era mais usado? As formas, pode falar das formas. A fogueira, né, a própria crucificação de Jesus foi... No passado era dessa forma, né? Sim, dessa forma. Só que hoje já evoluiu um pouco mais essa questão da pena de morte, já vem a questão da injeção letal, mas a gente ainda me lembro que passava às vezes no Fantástico algumas reportagens referente à cadeira elétrica, né? Às vezes era gravado, era ao vivo. Como eram de muito extrema crueldade, né? Principalmente porque queimava a carne do condenado e aquilo ali exalava um mau cheiro terrível às pessoas que estavam assistindo. Porque a pena de morte também tem esse caráter, principalmente a cadeira elétrica nos Estados Unidos, ela teve esse caráter de reeducação. Que na verdade nunca funcionou, né? Nunca funcionou, porque as pessoas não se reeducavam, os crimes não diminuíram. No começo, os crimes diminuem. Depois, a gente vê, historicamente, que os crimes voltam a acontecer da mesma forma. Além dos Estados Unidos, quais os outros lugares do mundo que adotam a pena de morte? Atualmente, a Guatemala tem a injeção letal, o Japão também tem a injeção letal. A China. A China, aliás, a China também. O Japão não sei se adota hoje ainda. O Japão, eu sei que a China adota a injeção letal, a Guatemala e regimes ditatoriais na África, como Congo, Sudão, né, também adotam, são países que adotam a pena de morte. Os Estados Unidos, hoje em dia, é câmara de gás, injeção letal, porque os outros crimes, enforcamento, era em outras épocas passadas, no Velho Oeste, o enforcamento, o desmembramento, que eram colocados as pessoas com os membros e os cavalos puxavam, as pessoas ficavam desmembradas. Né? O empalamento, colocava uma estaca no ânus da pessoa e até sair no peito ou na boca. Então esse era o empalamento. A crucificação é aquela que os romanos usaram para matar o próprio Jesus Cristo, né? E por aí vai, fogueiras, apedrejamento. Então eram formas cruéis, por isso foram trocadas por formas menos cruéis. E no Brasil, assim, por que nunca foi adotada essa questão da pena de morte ou já foi em algum período antepassado? Olha, nós tivemos a colonização portuguesa no Brasil. No auge da colonização portuguesa, dessa dominação expansionista de Portugal, as ordenações manuelinas, afoncinas e filipinas, que davam carta branca, vamos dizer assim, que autorizavam as pessoas a matar. O Estado matava em nome dessas ordenações manuelinas, afoncinas e filipinas. Depois, a pena de morte foi ganhando menos força, a Inquisição foi abolida. E a Inquisição tem uma característica religiosa, né?
Eles usavam a religião como pressuposto, como justificativa para realizar a pena de morte. O que ficava mais cruel ainda. Aquela questão da feitiçaria, se soubesse que alguém mexia com feitiçaria, aí em razão da Inquisição era pena de morte. Então... Joana d'Arc foi queimada viva na fogueira, né? E era uma heroína, né? Uma pessoa que, ela, na verdade, era para ter sido apenas com os... Na verdade, nem com os criminosos, né? É porque a pena deve ser proporcional ao agravo, né? É o que diz o Código Penal. Mas antigamente não tinha isso. Não tinha isso, né? E tinha também a precipitação, que eles jogavam o condenado de cima de um penhasco muito alto. Se o condenado conseguisse escapar, ele seria inocente. Senão, se ele morresse, ele seria culpado, né? Um penhasco muito alto, dificilmente escaparia. E imagino quantos inocentes devem ter morrido nessa época da pena de morte. Sem dúvida, né? Muitos inocentes. Mas quando no auge da pena de morte, depois de um certo tempo, evoluindo historicamente, passando pelo Código Draconiano, passando pelas ordenações filipinas, inclusive um detalhe, como ontem foi a Consciência Negra, essa é a Semana da Consciência Negra, né, porque o negro tem um papel relevante no Brasil, no país, o que acontece? A última pessoa que se tem notícia que foi condenada à pena de morte no Brasil foi um negro, um escravo, Nossa. em 1786. Ainda bem que faz muito tempo. Em Alagoas, né? Que é justamente o lugar onde está a Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares, né? A resistência de Zumbi, né? Então foi esse um escravo chamado Francisco, que foi morto em 1786. Foi a última pena, execução, né, da pena capital conhecida no Brasil. Na verdade, essa questão da pena de morte, muitas vezes hoje, ainda é defendida por alguns que ainda acham que é solução. Na sua posição, você acha que funciona? Há muitos debates calorosos, né, sobre certeza. essa questão aí, porque uns, por exemplo, uns dizem que vai diminuir a população carcerária, né? Os que são a favor, né? De forma Diz que vai reduzir a população carcerária e por consequência disso, os gastos, né, com essa população carcerária. E os que são também a favor, o que eles vão dizer? Vão dizer que o todo vale mais do que as partes. É melhor se matar um do que se matar 10. Porque se esse elemento é uma pessoa desajustada na sociedade, o que acontece? Se ele, ao invés de ele matar 10 pessoas, como o maníaco do parque, como Suzanne von Richthofen, que matou os pais, né? E como tantos outros que a gente vê aí na mídia, pessoas serial killer, né? Pessoas que matam em série, 10, 20, 30 pessoas, então eles pensam, a sociedade pensa, o todo é mais importante que a parte, então vamos matar a parte que o todo vai ser preservado. Esse é o pensamento de quem é a favor da pena de morte. Aí vem a Constituição Federal e vem e ampara, né, e fala que não é permitida nenhum tipo de pena que seja cruel, nem desumana, inclusive fala da questão da impossibilidade da pena de morte no Brasil. E no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre a questão do Pacto de São José da Costa Rica e continuar falando mais sobre esse assunto, entrando um pouquinho mais sobre a história do direito. Daqui a pouquinho estaremos de volta, não perca. Estamos de volta com o programa Conhecendo Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28, comigo, Dolane Patrícia. E hoje entrevistando o advogado Valber Aguiar, ele que também é poeta, historiador. E estamos falando hoje sobre a questão relacionada à bioética e biodireito, que também sobre a questão da pena de morte. E nós queremos agora, Valber, falar um pouquinho sobre a questão do Pacto São José da Costa Rica. Fala um pouquinho para nós hoje sobre essa questão do pacto com a relação à pena de morte. A pena de morte já vinha perdendo força, né? Porque por causa do final da Inquisição, do fim do absolutismo, né, que era o domínio absoluto dos reis, do fim da Inquisição, que era na Idade Média, a influência religiosa, o poder da Igreja, principalmente da Igreja Católica, né, com as torturas, com aquele pensamento medievalesco de torturar as pessoas, que tinha que confessar a fé, né? E isso foi, depois que foi acabando, foi perdendo força
A pena capital foi perdendo força até por causa também do princípio da dignidade humana, que veio a desembocar na Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica, onde diz que não se deve abolir completamente essas penas. E o César Beccari, onde é que ele entra nessa questão? Qual a importância dele nesse assunto da pena de morte? Olha, eu me lembro agora da universidade, lá com o Vander, que a gente chamava de Vander Lombroso, que hoje é analista judiciário, e ele falava sempre no César Beccari, ele e o médico, o Dr. Ronan Pacheco, dizia que a pessoa, pela fisionomia, se detectava se a pessoa era um criminoso, se ele era resistente à dor, se ele tinha uma testa muito grande, tinha umas características que o César Lombroso colocava. Mas o Beccari, ele é um penalista italiano, e ele, sobre esse assunto, ele vai dizer que a pena de morte, a pena capital, ela não encontra base, fundamento, apoio em nenhum direito. Ele tem uma obra famosa chamada Dos Direitos e das Penas. Então ele vai falar justamente que a pena de morte não se fundamenta em nenhum direito. Nenhum direito apoia a pena de morte. Claro que a sociedade tem que ser protegida, né? E a parte vale menos que o todo. Mas, se for por esse lado, o Estado vai assumir, vai ter o papel de matar. O Estado vai ser o Estado assassino. O Estado e diminuir matar. As penitenciárias matando os condenados fica complicado, né? Sem dúvida. E quais são as formas em que no Brasil é permitida a pena de morte? Olha, na Constituição, no artigo 5º, inciso 47, ela trata do seguinte, que não é permitido, não será permitido crimes de pena de morte, banimento, penas cruéis e trabalhos forçados e de caráter perpétuo. Então esses tipos aí são abolidos pela Constituição brasileira, artigo 5º, inciso 47. Só que em casos de guerra declarada, há essa brecha para que se mate em nome do patriotismo, porque os militares eles podem fuzilar alguém que fugiu durante uma guerra, por exemplo, sem que nos casos isso de seja guerra considerado declarada. crime. É a única forma de que alguém possa ser morto hoje, sem que seja considerado crime. Justamente. Na questão da pena de morte, né? No que diz respeito à pena de morte. em caso de guerra declarada, né? Aham. Muitas pessoas colocam assim a pobreza como sinônimo de criminalidade. Como hoje a história do direito vê isso e como foi essa evolução? Olha, eu lembro de Jesus, que ele disse uma coisa muito bonita. Eu já li a Bíblia algumas vezes e Jesus disse, alguém disse assim, mas Senhor, esse bálsamo que essa pessoa derramou nos seus pés, perfume, poderia ser vendido aos pobres. E Jesus virou para os discípulos e disse, os pobres sempre o tendes convosco. E justamente os pobres, a evolução deles é histórica. Ou seja, eles vão evoluindo, eles vão continuando com a gente. Então, a pobreza nunca foi sinônimo de criminalidade, porque há muitas pessoas que nascem e muitas pessoas dizem que o homem é produto do meio. Mas você vê, às vezes, um jovem negro favelado e até homossexual ou não, de repente se torna um jurista. Joaquim, o nosso que foi presidente supremo, Joaquim Barbosa, ele era faxineiro e se tornou a pessoa que fala 3 ou 4 línguas, se não me engano, se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal, a corte maior do país. Verdade. E era negro e não sei onde ele morava, talvez num lugar de classe média ou pobre mesmo. Então, não é porque você é de uma favela, você é um favelado, que você vai ser obrigado a roubar e numa maneira de preservar a sua própria vida, você mata. E quando você mata, o Estado vem contra você e as pessoas também vêm contra você. E os que são contra a pena de morte, eles colocam esse problema social, eles argumentam, eles evocam esse problema social. Como se isso fosse solucionar o problema social do país. Justamente. Porque querem encobrir, na verdade, eles querem encobrir os reais problemas, eles atacam as consequências. Eles não atacam a raiz, a base, né? O motivo, a causa. Basilar, o motivo, a causa do crime. Eles querem atacar a consequência, lá em cima, lá na frente. Eles não atacam aqui atrás o fundamento, né, a base.
E quanto aos argumentos daqueles que são a favor da pena de morte? Contra e a favor? Olha, eu vou te falar que tem gente que é a favor do aborto, mas é contra a pena de morte. Sendo que é a mesma coisa. Eu não entendo por que matar uma criança botar um no bebê útero da mãe é diferente, menos danoso, menos importante, menos nocivo e menos importante do que matar um adulto que cometeu um crime. É porque no Japão, veja bem, no Japão até 2003, 2007, se não me falha a memória, no Japão foram executadas 746 pessoas por causa de crimes de estupro, principalmente crimes de estupro, e crimes seguidos com requinte de crueldade, executados com requinte de crueldade. Já nos Estados Unidos foram 1.099 crimes. Só que nos Estados Unidos tem uma peculiaridade, não sei se o Japão tem essa peculiaridade. Lá o criminoso é julgado por um júri, como aqui no Brasil. Uhum. Só que o júri tem poder sobre a vida e sobre a morte do cidadão. Como um Deus. Como um Deus. E isso é passado, isso aí depois que é decidido, é um trâmite também, não é assim, mata não. Tem um trâmite, vai ser julgado, aí ser pesado, avaliado, a pessoa fica esperando no corredor da morte e vai essa decisão, né, do próprio povo. Eles tiram até das costas do juiz essa responsabilidade. E dá para o povo. Que hoje o juiz no Brasil tá uma questão séria, né? Principalmente esse aí que estão querendo jogar, enlamear o cara porque ele está sendo o homem do petrolão aí que está tentando desvendar tudo e colocar a gente na cadeia e muita gente já quer enlamear, segundo a Veja, né? A revista Veja. Essa questão da criminalidade no Brasil ainda é um problema. Sem dúvida, porque as pessoas são contra, são a favor, às vezes não sabem nem por que são contra, ou são a favor, né? Primeiro, às vezes são contra, se for um parente dela, eu assisti um debate no canal 2, no programa Sem Censura, que uma socialite, ela dizia, não, porque não, meu irmão não sei o que, quer dizer que você é a favor de pena de morte para os outros, para os estranhos, pretos, pobres, prostitutos, e para o seu irmão ele matou, ele fez isso, você é contra. Então você tem que saber se basear, se fundamentar. Não pode ser contra num caso, dois pesos e duas medidas, né? Verdade. Valber, eu queria agradecer muito a sua participação, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a esse programa e esse espaço aqui democrático aqui da TV do Canal 28. Eu sempre assisto o Canal 28 e já tinha vindo aqui outras vezes, não para dar alguma entrevista ou coisa assim, mas com uma ajuda, né, que o Isaías Maia pediu uma vez, né, eu vim dar minha colaboração. E eu espero voltar aqui mais vezes, né, com outros temas referentes à bioética, ao biodireito, né, clonagem humana, que agora não está tão em moda, mas clonagem humana, suas implicações psicológicas, religiosas, espirituais, eutanásia, jurídicas, a eutanásia, o suicídio, o aborto e essas outras questões relevantes, né, para o ser humano. Queremos agradecer a presença do advogado Valber Aguiar, que nos trouxe informações importantes e que com certeza você vai querer ver muitas vezes pelo YouTube também essa entrevista. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Agora, para agradecer a você que acompanhou mais uma entrevista jurídica. Lembrando que você pode acompanhar todas as outras através da minha página no YouTube, Dolane Patrícia RR. Pode ainda nos acompanhar nas redes sociais pelo hashtag Dolane Patrícia. Não deixe de participar, sugerindo quem você gostaria que estivesse no nosso programa. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, principalmente a Loja Bonita, que nos veste a cada terça e quinta. Vestidos lindíssimos e roupas para todas as ocasiões. Marcas que você não pode deixar de usar.
Divina Pele e muitas outras marcas que você precisa conhecer e experimentar e que vestem super bem. Você pode encontrar a loja bonita na Avenida Villeroy 539A, em frente à loja Renault. Não deixe de passar pela Villeroy e entrar na loja bonita e conhecer os maravilhosos modelos que a loja possui. Agradecemos também a Tizuca Calçados, que é responsável por nos calçar a cada terça e quinta com bom gosto da Patrícia Passos. Queremos também agradecer ao Ney Maison, Noivos, Noivas e Café. O Ney Maison Noivos, Noivas e Café tem um espaço maravilhoso onde você pode conversar com seus amigos e tomar um belíssimo vinho e também uma maravilhosa massa italiana. Pode ainda verificar os mais belos vestidos de noiva que você já viu. E não deixe de realizar o casamento dos seus sonhos através do Ney Maison Noivos, Noivas, conversando com ele ali mesmo no café. Queremos agradecer também a nossa nova patrocinadora, a Luziane Souza, juntamente com a sua filha Cis Sampaio, que agora está cuidando dos nossos cabelos a cada terça e quinta, para que nós possamos mostrar o maravilhoso trabalho que a Cis Sampaio, a Luzi Ré, está fazendo em seu salão, que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, logo depois do sinal da Mário Homem de Melo. Não deixe de conhecer o salão Luzi Ré com a Luziane Souza e a Cis Sampaio. Próximo programa estaremos de volta, eu vou esperar você até lá.